E é isso aí, a gente está vendo aí uma grande movimentação, não sei se vocês têm percebido aí, né, no Brasil. Hoje eu recebi alguns vídeos, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está vendo aí uma movimentação grande aí no Brasil inteiro de tropas militares, né? Não sei se vocês perceberam isso aí. Isso está acontecendo por todo o Brasil, né? Alguns lugares, acampamentos aqui, acampamentos militares, né? Aqui, acampamentos militares ali, né? Em muitos lugares isso está acontecendo, em alguns lugares estratégicos, né? Como em São Paulo, Mato Grosso, em outras cidades aí também, né? Não sei se vocês estão percebendo aí, mas estão aparecendo vídeos aí, estão pipocando. Eu até postei alguns no meu Facebook, se vocês observarem, vocês vão ver, de soldados em cima de blindados aí, passando pela cidade, né? Passeando pela cidade. Não sei se vocês já viram aí, né? Mas ele está se espalhando aí, né? E a gente, então, tá vendo uma movimentação em todo o Brasil, hein? Se você prestar atenção, né? Você vai ver aí em todo o Brasil, em várias cidades, aí, em vários lugares, principalmente nos de fronteira, né? A gente está vendo uma movimentação aí, entendeu? Então, os caminhoneiros, os nossos irmãos aí que caminham pelo Brasil aí, eles têm mandado vídeos aí para o pastor, né? De vários lugares, entroncamentos aí mais importantes pelo Brasil, né? Eles estão encontrando aí acampamentos de exército, de marinha. É até estranho a gente falar, né? Que tem acampamentos com blindados da marinha, né? É estranho até a gente falar, né? Se você parar para pensar, né? Acampamentos militares da marinha, né? Com blindados, com caminhões, com metralhadoras, né? Você já, não sei se você já percebeu, né? Aí no Acre, né? Em Rondônia, em Roraima, em vários lugares do Brasil, né? Tá havendo essa movimentação. Tem muita gente assustada aí, tem muita gente preocupado, né? E eu acho que deve estar mesmo, né? Deveria estar mesmo, né? Em função da movimentação atípica, porque as pessoas nunca viram isso, né? Em São Paulo, né, Donizete? Ali em Assis também, em alguns aeroportos aí, né? Também de interior, aeroportos do interior aí que você nunca via movimentação, de repente chegou uns caminhões lá e montaram um acampamento, né? A gente está vendo isso acontecer aí por todo o Brasil e já faz uns 2, 3 dias aí. Não sei se você percebeu, mas se você não percebeu, sugiro que você preste atenção aí no que está rolando. A gente está vendo muita coisa, né? O pastor está recebendo muita mensagem aí, entendeu? A coisa está estreitando aí, né? A gente está vendo coisas aí que a gente nunca viu, né? Eu acredito que tem pessoas aí que estão aí com problemas já, ficando nervoso e tal, né? Mas a gente tá avisando aí faz bastante tempo isso, né? Que as coisas vão acontecer, né? Eu acho que tá todo mundo aí com o coração meio apertadinho, meio preocupado, né? E talvez agora, depois do que você tem visto e ouvido, talvez o teu pastor não seja tão louco assim, né? De tantas coisas que foram ditas, né? No decorrer desses meses aí, desse ano, a gente não esteja tão fora da realidade aí, em função das coisas que você está vendo acontecer. Mas, quando o pastor disse que você ia ver os blindados nas ruas, né, irmã Kézia? Ó, irmão, vocês vão ver os blindados nas esquinas, vocês vão ver os blindados nas ruas. Ah, o pastor Sandro é louco. A guerra é espiritual. Não é assim que os caras falaram, irmão. Guerra não vai acontecer, não. Deus é bom. Né? A gente está vendo aí movimentação de tropa forte. Eu poderia até dizer para você aí que eu tenho recebido muitas mensagens dos irmãos aí com sonhos, né? Os irmãos têm tido sonhos aí com coisas, né? Com guerras e com tudo mais, mas né, eu queria poder te falar mais coisas, né? Mas eu não posso, né? Falar mais coisas. E a gente já está sofrendo represálias sem falar. Imagina falando, né? As coisas que eu tenho visto, né? Eu tenho visto muita coisa. Mas eu tenho recebido muitos recados, né, de pessoas que estão dentro da casa, entendeu? Né? Eu tenho recebido muitos recados aí, muitas mensagens das pessoas que estão dentro das casas, dentro. E as notícias não são legais. Então agora a gente precisa vigiar. Você que não estava vigiando até agora,
acontecendo muita coisa, como eu disse para você, que essa semana ia ser uma semana de muitas novidades, né? Muitas novidades. Né? Essa semana seria uma semana de muitas novidades, né? Algumas pessoas têm, em função do feriado de 7 de setembro, você acredita que tem gente com viagem programada, irmão, que vai sair para passear? Eu não acredito nisso, sabe? Eu não consigo acreditar nisso. Que as pessoas ainda mandam mensagem para mim, falam, ai, pastor, eu tenho uma viagem de 7 de setembro, será que eu posso ir? Irmão, pelo amor de Jesus, que país que você está vivendo, irmão? Meu Deus do céu, como é que pode, né? O povo não acordou ainda, né? O povo não entendeu ainda, né? As coisas, né? Porque a gente está vivendo, porque está prestes a acontecer aí no nosso país, né? O recado aí é o seguinte, né, irmão? A gente tem que acordar, e tem muita gente que está dormindo, né? Que não acorda, né? Que acha que o que a gente está falando é piada, né? Que o que a gente está falando é bobagem, é brincadeira, né? Entendeu? Então, né, eu acho que seria imprudente você viajar aí nesse feriado, né? Eu, no mínimo, quem vai comemorar e sair para comemorar deve ir, eu acho que deve ir, né? Eu já disse, compra uma bandeira do Brasil, né, uma camisa do Brasil, né? Pinta o seu rosto de verde e amarelo, entendeu? Depois, irmão, volta para casa e fica lá, entendeu? Então, né, evitar viagens, eu acho que é mais prudente sair na estrada, né? É bem provável que elas sejam bloqueadas, né? Na verdade, tem gente que nem sabe do que a gente está falando, né? A maioria das pessoas nem sabe. Veja, irmã, você dizer que o teu síndico proibiu você de pôr uma bandeira na tua janela é ilegal essa proibição. A janela é tua, a casa é tua, você põe a bandeira a hora que você quiser, né? Você pode não colocar no muro, em outro lugar, por causa do condomínio, mas na janela da tua casa, aí você pode, né? Aí é sua, né? Se eles quiserem que você tire, aí eles têm que entrar na justiça aí, né? Para fazer você tirar, né? Tá bom, gente? Então a gente precisa, todo mundo aí, esse momento é um momento de reflexão, né? Um momento de vamos ver o que vai acontecer, entendeu? É um momento que você já, se você não fez ainda, recebendo o teu pagamento agora no começo desse mês, vai no mercado, né? Antecipe-se. Eu não sei se você já prestou atenção, mas está havendo uma corrida aos mercados aí. Já começou essa semana. Talvez até em função desse grande fluxo de pessoas, né? Você precisa prestar atenção nisso, talvez até em função desse grande fluxo de pessoas, essa grande quantidade de pessoas indo ao mercado ao mesmo tempo, tem aí um certo desabastecimento. Então a gente precisa prestar atenção aí. Então é isso aí, galera. A gente vai viver dias difíceis aí esse mês de setembro, né? Até chegar no dia 7 aí vai ficar difícil, né? Eu acredito que vai ficar um pouco difícil, algumas coisas vão estreitar aí o caminho, né? Entendeu? Algumas coisas vão estreitar no caminho aí, entendeu? E é aquilo que eu falo para você, aquilo que foi dito vai se cumprir à risca a partir de amanhã. Escute aí que eu estou te falando. A partir do dia 1º de setembro, entendeu? No aeroporto da cidade de Assis, em São Paulo, tá? Aeroporto da cidade de Assis, em São Paulo, que está um lugar estratégico aí no Mato Grosso, no Acre, em Roraima, em Rondônia, tá? Nesses lugares todos aí no Mato Grosso, ok? Todos esses lugares onde você não está vendo deslocamento de tropas aí do Exército e da Marinha, tá bom? Tá vendo deslocamento aí, tá vendo vários acampamentos aí sendo montados à beira da estrada, né? Que eu recebi no vídeo são mais de 3, então já são vários, né? Uma coisa atípica, né? A gente não vi, né? O deputado Roberto Jefferson, não vi, não sei como é que tá, né? As coisas aí a gente não sabe, tá bom? Mas a gente tá postando os vídeos aí, né? No Facebook, se você prestar atenção no Facebook do pastor, aí o pastor tá postando aí vídeos, né? Entendeu? Né? Dessas movimentações aí, né? Então não tem muito o que fazer a não ser esperar. E vamos caminhando aí. Eu queria falar com você hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus, ó. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões?
pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Fecha os teus olhinhos que a gente vai orar. Vamos lá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo com a tua presença. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Ensina-nos de uma maneira simples, a que possamos aprender e entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor, tendo assim aumentado a nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto fala sobre a tradição dos anciões. E o que foi apontado aqui por Jesus Cristo é a hipocrisia. A gente deve prestar atenção, porque Jesus fala sobre tradição dos velhos. As velhas tradições da igreja, as velhas tradições do sistema religioso, as velhas tradições das pessoas que vinham até Jesus, mas não tinham o seu coração voltado de fato para Cristo. A gente observa no verso de número 2, onde eles dizem: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Então veja, eles não estavam transgredindo a lei, eles não estavam transgredindo a palavra, eles estavam transgredindo a tradição dos anciões. Eles tinham como um comportamento religioso, antes de sentar para comer, lavar as mãos, lavavam o rosto, lavavam os pés e jogavam uma água, aspergiam uma água sobre as suas roupas, dando a entender que estariam então limpos e em condições adequadas para se alimentar, para que pudessem ali fazer ação de graças pelo seu alimento. Entendeu? Então essa era uma tradição religiosa, não é cultural, Silvia. Talvez se aplique ao cultural, mas ela era religiosa. E eles então, ao enfrentar Jesus, Jesus se utiliza da palavra para comprovar a hipocrisia do judeu, contrastando as ações deles com aquilo que eles tinham falado, entendeu? Jesus fez uma figura de linguagem falando sobre o Corban, que é uma lei mosaica,
Quando os próprios mandamentos dizem honra o teu pai e a tua mãe, e ele disse assim, vocês ao invés de honrarem os seus pais e as suas mães, dando a eles o que lhes é de direito, vocês dizem que a herança que eles têm, o dinheiro que eles têm, era um corbã. O que é corbã, pastor? É um voto que eles faziam para dar para o templo, para dar para Deus aquele dinheiro. E quando eles se comprometiam a dar para Deus, eles não davam para os pais que estavam passando necessidade. Mas, na verdade, eles faziam isso para frustrar a lei e guardar esse dinheiro para eles mesmos. Então, eles usavam isso como uma desculpa, dizendo, não, eu não posso dar esse dinheiro para o meu pai e para a minha mãe, eu sei que eles estão passando necessidade porque eu me comprometi em dar isso aqui para Deus. Eles diziam isso, porém não davam. Então, Jesus faz ali um contraste, uma figura de linguagem, para mostrar que os caras eram uns baita de uns hipócritas, irmãos. E o Senhor, então, continua dizendo assim, mas vós dizeis, qualquer de disser ao seu pai e à mãe, a oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar a mim. Ele está dizendo assim, o que eu poderia dar para vocês é a minha oferta para Deus, então eu não posso dar para o meu pai e não posso dar para minha mãe. Jesus está dizendo isso no verso 5. Ele disse, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então Jesus está falando que a tradição muitas vezes ia contra os próprios mandamentos de Deus, a tradição religiosa. E hoje, meu irmão e minha irmã, não é diferente. A tradição religiosa muitas vezes vai contra o próprio mandamento de Deus. Ela afeta o mandamento de Deus. Porque a tradição de algumas igrejas, por exemplo, ele diz assim, olha, não salde aquele irmão ali com a paz do Senhor, porque ele não é seu irmão, porque ele não congrega na mesma fé que você. A congregação cristã faz isso. A gente brinca até que eles não são irmãos, são primos, né? Porque eles não na doutrina deles, eles não devem cumprimentar você, que é de outra igreja. Porque você não é irmão dele. Você não vive a mesma fé. É uma tradição, mas isso vai contra a palavra de Deus. Jesus disse que devemos saudar uns aos outros com a paz do Senhor, inclusive com o ósculo santo. Então, eu poderia trazer várias tradições religiosas hoje dentro das igrejas que invalidam a palavra de Deus, né? Apesar de muita gente dizer, mas não é bem assim, porque não é bem assim, porque você não vive a tradição. Se você fosse o antigão da igreja, você ia saber que é exatamente o que o pastor está falando. Os irmãos doam roupa para a igreja, por exemplo, ósculo santo é um beijo no rosto, é um ósculo santo, é um beijo no rosto, uma saudação entre irmãos. Por exemplo, os irmãos doam roupas, mas a tradição da igreja diz que ela deve ser vendida em bazares para levantar dinheiro para a obra. Porém, Jesus disse, eu tive frio e não me deste de vestir. Não é? Mas quando, Senhor, que eu fiz isso? Toda vez que você viu um pobre com frio, deixou de dar uma roupa para ele, você deixou de fazer para mim. Então as igrejas deixaram de fazer isso para Deus, de cumprir este mandamento, para vender essa roupa, para levantar uma grana, para fazer sabe Deus o quê. Então essa tradição de muitas igrejas fazem isso. Assembleia de Deus, Quadrangular, Igreja Batista, muitas fazem, não é? Então a tradição deles vai contra a palavra de Deus. E Jesus está falando isso aqui na Bíblia. Só que você não percebe isso. Então eles deixam os pobres sem roupa e vendem. Mas a gente vende por R$2, mas tem gente que não tem R$2 para comprar. Eu falei para vocês que eu fui visitar a casinha que a gente está fazendo, que nós temos lá 5 irmãos da igreja construindo essa casa. Estão trabalhando lá e, se Deus quiser, a gente vai terminar hoje. Estava esperando o material de construção que ia chegar as telhas e tal, para cobrir já a casinha, fazer a porta, que já está quase acabada lá. A igreja católica também, a irmã está falando que faz isso. E na frente da igreja, eu fui ali para ver, na frente, tem um rio que passa na frente, esses lugares pobres, você sabe como é, né? São pinguelas de madeira para você atravessar, né? E ali estava um pastor e ele está ajudando esse irmão que a gente está colocando lá, cedendo a luz e tal, água para ele. Eu fui agradecer, eu falei, ô bispo, tudo bem, pai do Senhor? Ele falou, eu sou o missionário fulano de tal, vim de São Paulo e nós estamos fazendo a obra aqui. E ele disse, eu estou preocupado aqui com a casa de Deus, a igreja, irmão. E estou aqui com a missionária, fui lá, cumprimentei ela, a irmã, e ele disse, estou feliz, pastor. Eu falei, como é que está a obra aí, pastor? Um lugar muito, muito carente. Como é que está a obra? Ele falou, pastor, nós já estamos fazendo culto com 7 pessoas. Já temos 7 membros na nossa igreja. E ele disse, já temos aí algumas pessoas que já estão começando a visitar, então a gente já está fazendo culto aqui com 12, 13 pessoas.
E a casa dele não tem porta, irmão, é tudo cortina. E eles fizeram um piso, mas eles não puderam aterrar, então é baixo. Choveu, tava com água dentro. Eu olhei e falei, nossa, irmão, que bênção, né? Muito simples, equipamento todo simples, da igreja. Mas e ele feliz, irmão. Feliz, fazendo a obra, pregando o evangelho, ganhando almas. Daí ele falou, pastor, quer ver minha casa? Eu disse, quero, posso, claro. Aí da igreja para a casa dele é a mesma construção. Eu entrei para dentro da casa dele, que é uma peça só. Então ele disse, como eu não tenho gás faz bastante tempo, escuta isso aí, irmão. A gente está cozinhando num fogãozinho no chão, aí tinha 4 tijolinhos no chão, uma lata em cima e uma panela dentro da cozinha. Irmão, deu uma dor no meu coração que eu vi aquilo ali. Doeu meu coração. Eu olhei, tinha uma panela só cabia em cima do fogareirinho que ele fez ali. Não tinha cama, não tinha armário, tinha um amontoado de roupa de um lado, alguns colchões amontoados do outro lado. Eles estão fazendo a obra de Deus, irmão. Missionários. Ele disse, o pastor sabe que a obra de Deus é difícil, principalmente para quem é missionário. Eu disse, eu sei, irmão, eu trabalhei como missionário 7 anos, eu sei que é isso. Eu sei que você está vivendo. Eu disse para ele, você permite que eu ajude você? Com algumas coisas que eu tenho, eu vou te ajudar. Ele disse, pastor, eu ajudo. Eu quero fazer um fogão a lenha aqui, para a gente não depender mais do gás, que agora o gás está muito caro. Eu falei, legal. Ele falou, só que eu não tenho dinheiro para comprar os materiais, tem até um irmão aqui que faz. Eu disse, não se preocupe que eu vou te dar. Eu chamei o irmão Alentino, sabe que o irmão Alentino é presbítero da nossa igreja, e ele é nosso gerente de obra, né? Ele que coordena toda a galera e faz as coisas acontecer. Chamei ele, falei, Alentino, vem aqui. Daí ele veio, entrou lá. Eu disse, tá vendo esse canto aqui? Ele falou, tô vendo, pastor. Eu falei, quanto tempo nós temos lenha construído aqui? Ele disse, até o final da semana ele vai estar aí, pastor. Eu disse, amém. Falei, você crê, bispo? O bispo falou, amém, amém, eu creio. Né? Vamos pôr a mão lá, irmão. Porque não adianta só você ficar triste. Tem muita gente que fica triste. Ai, meu Deus. Não, você tem que fazer alguma coisa para mudar a relação. Deus leva você nos lugares. Escute o que eu vou falar. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Entendeu? Jesus me levou lá, irmão. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso sair de lá chorar e dizer, Jesus, quando eu orei por irmão João, polaco, né? Segunda-feira passada, que ele foi jogado na rua, despejado, porque eles estavam morando num lugarzinho que não era deles, o oficial de justiça veio, pôs todo mundo na rua. Eu chorei, irmão, a noite inteira. Arrumei um lugar para ele dormir. Aquela noite chorei, disse, Jesus, eu preciso que o senhor abra uma porta. Jesus abriu. Jesus abriu a porta, um terreninho, 10 por 10 o terreninho dele. 10 por 3, 10 por 3, é 30 metros quadrados, dentro de um lugar pobre, numa invasão, uma subdivisão. Ele disse, pastor, eu consegui um cara, vai vender para mim ali a R$2.500 e tal. Eu falei, não, eu vou te dar o dinheiro. Ele disse, não, eu não quero, eu vou trabalhar aqui na obra, o senhor me paga R$70 por dia, eu pago para ele, e aí depois o senhor vai descontando o meu salário, mas eu vou comprar porque ali vai ser meu. E eu comprei para ele, fui lá, fiz o cara ir no cartório, fazer um documento, é posse, mas já é antigo, tem mais tempo, então, né, teoricamente ele não vai perder, pelo menos agora não. E compramos, paguei, ele vai trabalhar, né, para pagar depois isso, né, depois porque ele quer pagar e tal, é emprestado, a igreja está emprestando. Mandei o Valentino no material de construção, que eu estou comprando material para fazer a minha casa, comprei todo o material para fazer a casa dele, as telhas, telha de 5 milímetros, de Eternite, aquela mais grossa, com parafuso, né? Vamos fazer banheiro, fossa, tudo lá. Os irmãos estão lá. Hoje já termina a casa. Já cobre, ele já pode ir para lá. Que nós arrumamos um quarto para ele ficar na casa de um outro irmão e ele está lá nesse quarto. Com a sua mulher, com seus cachorrinhos. Então a gente já arrumou um lugar ali. E aí depois que ele for para dentro, irmão, daí ele vai limpando. Final de semana ele não trabalha, ele vai limpando, vai tirando as coisas, né? A gente vai comprar um caminhão de terra, ele vai aterrando. Mas é o que a gente pode fazer. E na frente, da parte da frente desse terreno, tem a igreja, que é do pastor que ajuda ele, que cede a luz, que cede a água. É bênção, que também está na prova, entendeu? Então, não tem como a gente não ajudar. Como é que você vai fazer para não vai ajudar? Não tem como, irmão. E eu vou dizer para você, não é muita coisa que precisa, não. Você acha que vai gastar mais de R$200 para fazer um fogão a lenha? Não vai. A gente vai fazer ali já e já acabou. Já vamos arrumar uns beliches para levar lá. Eu vou procurar para comprar, vou comprar uns beliches porque eles estão dormindo no chão.
São 4 adultos, entendeu? Então já vou procurar beliche, vou comprar, vou mandar pro cara. Eles têm os colchões. A gente não pode invalidar o mandamento de Deus para obter lucro, para obter vantagem. E eu não tô falando aqui para você ficar com pena, ai, coitado do mandar dinheiro para ele. Não, irmão. A gente faz isso com o dinheiro da igreja, que você devolve o seu dízimo, a sua oferta. A gente tem obrigação de fazer isso. A gente tem obrigação. Eu fiz um vídeo hoje, a Manuela mandei pra Manuela, tá editando, depois eu vou postar aí para vocês verem o lugarzinho onde é, entendeu? Você vê lá o lugarzinho, você vai dizer, nossa, mas é tão pobrinho. Mas, cara, é melhor que morar na rua, entendeu? Politicamente correto você comprar um pedacinho de um terreninho numa invasão? Não, claro que não. Vai comprar onde? Onde vai arrumar 80 mil para comprar um terreno para uma pessoa? Tem que comprar um de 2. É isso que tem que fazer. Mano. Dentro das nossas possibilidades, a gente tem que fazer as coisas. A Bíblia diz assim: aquilo que é dado em tuas mãos, faça conforme as tuas possibilidades. E eu tô falando isso para você ficar. Ser grato a Deus pelo que você tem. Ser grato a Deus, irmão. Porque a carestia aí fora do mundo real é muito grande. A carestia é muito grande, irmão. O déficit social que esses governos do PT criaram aí é gigantesco. A quantidade de gente pobre, irmão, é absurdo. Se não é o nosso governo fazer essa ajuda assistencial aí que eles têm dado durante esse tempo de pandemia aí, que é o que as pessoas estão usando para comer, o troço estava virado num salsa fries aí, irmão. Então, graças a Deus que o governo tem essa visão social, né? Agora está aumentando o valor do Bolsa Família, vai quase dobrar o valor, né? Para ajudar essas pessoas, que pelo menos eles têm como comer. Nós, os pastores que estamos aqui na ponta da linha, a gente está na ponta da lança aqui, irmão, vendo as caristias, as dificuldades. E, infelizmente, não são todos que ajudam, a maioria não ajuda, né? O rico está ficando cada vez mais rico e os pobres cada vez mais pobres. Mas a gente que pode, a gente deve ajudar. E é o que eu estou fazendo, dentro das minhas possibilidades. Não posso fazer muito, mas um pouco eu posso. Entendeu? A gente comprou mais de 4 mil reais, a gente comprou de comida esse mês. E olha que 4 mil reais de feijão e arroz é feijão e arroz pra caramba. Foram 2 caminhonetes que a gente comprou cheia, mano, tupido de comida. Cheia, né? A gente tem a caminhonete, você sabe, na Nissan, né? E a gente comprou cheia de comida. Fica o pastor Fabiano no mercado, cheia, bastante comida, irmão, nós compramos. E já praticamente acabou. A gente sempre tem uma reserva grande aqui que acabou. Eu vou no mercado hoje de novo para comprar mais comida, porque já o arroz já acabou, o açúcar já acabou, eu preciso comprar mais, porque tem mais gente aí que precisa da nossa ajuda. Nós já ajudamos todos que a gente ajuda durante o mês. Ajudamos, eu acho que mais 9 famílias esse mês, além das 13 que a gente ajuda todo mês. Então, nós já fomos para 21 famílias que a nossa igreja ajudou esse mês, com comida, com leite, você sabe disso, né? Com papel higiênico, com pasta de dente, com sabonete, com sabão em pó, que a gente aumentou a nossa compra esse mês, a quantidade de coisas, sabão em pó, nós compramos, esponja de lavar louça, a gente comprou esse mês. Nós temos alguns amigos que são missionários aí, estão na obra longe, que não são da nossa igreja, nós mandamos oferta esse mês também para eles. A gente está fazendo tudo o que a gente pode, dentro das nossas possibilidades. Então, quando Jesus disse que os caras diziam que iam dar para Deus, mas guardavam para eles, deixando assim os seus pais na mão, hoje muita gente está fazendo isso, entendeu? Muita gente está fazendo isso hoje. E eu vou dizer para vocês, os testemunhos que eu tenho recebido, eu não gosto de ficar falando aqui, porque as pessoas vão achar que eu estou incentivando a doação de dinheiro. E não é isso que eu estou fazendo, estou só dando testemunho. Esse mês eu recebi testemunho de pessoas que são dizimistas da nossa igreja, que tem empresa, que tem negócio, que teve uma que falou, pastora, o meu dízimo multiplicou 6 vezes esse mês. Multiplicado 6 vezes. Ela falou, depois que eu vim para essa igreja, comecei a devolver meu dízimo aqui, meu Deus, a minha empresa está crescendo, o meu negócio tá indo para frente aqui de uma maneira extraordinária. Eu sei que é um milagre, a mão de Deus, a bênção, porque a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Entendeu? Nós nos dedicamos àquilo que precisa ser dedicado. Uma parcela grande do dinheiro que entra na nossa igreja, a gente ajuda as pessoas. Né? Nós estamos fazendo 2 casas.
Quem faz casa para as pessoas hoje? Tudo bem que é simples, né? Você vai dizer, ah, pastor, mas gastou lá 4 mil para fazer uma casa, que é o que a gente vai gastar, com o que a gente comprou o terreno, a casa, tudo não é barato, não é uma coisa muito cara. Mas é 4 mil que nós investimos lá, uma só. A outra que a gente vai fazer, nós vamos gastar isso aí mais ou menos também, eu acho que 8, que já vamos começar a fazer também. Mais ou menos uns 8 ou 9 mil nós vamos gastar para fazer, e vamos fazer, irmão. E você vai ver aqui os vídeos, porque nós estamos gravando, estamos fazendo, e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Eu não conto história, não. Não preciso mentir para você, entendeu? E estamos agregando essas pessoas a Jesus. A gente está passando por uma situação em que as pessoas, né, estão abandonando as pessoas. E isso nós já vimos lá no tempo de Jesus. Então eles se preocupavam tanto com a tradição, e hoje é isso. Os caras se preocupam com o terno, se preocupam com a gravata. Não é assim? Você tem que ir para a igreja, você tem que ir com um terno bonito, com uma gravata bonita, um vestido bonito, com um sapato bonito, mas eles não estão preocupados se você está passando fome, eles não estão preocupados se você está tendo necessidade, né? Eles não estão preocupados, né? A igreja deixou de se importar, muitas delas, pelas pessoas, deixou de se importar pelos irmãos da igreja. Igreja que faz investimento financeiro, irmão? Como assim? Eu fiquei vendo esses dias, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, pastor, a nossa empresa trabalha exclusivamente com igrejas. Eu recebi uma mensagem dessa, só com investimento financeiro. Então, quando os pastores fazem os seus investimentos, nós aqui fazemos esse tipo de investimento. Eu dei risada, né? E a pessoa me ligou, eu comecei a rir. E ela falou, por que você tá rindo? Eu falei, irmã, você acha que eu tenho dinheiro para investir? Fala sério, irmão. Ela falou, mas o senhor não investe uma parcela do valor que entra de grana na sua igreja? Eu falei, invisto lá no céu. Eu dou para os pobres, irmão. Nós compramos cesta básica, nós fazemos casa, nós compramos terreno. Irmão, nós compramos roupa para os irmãos, nós pagamos cirurgia, né? Nós compramos remédio, nós fazemos nosso investimento é esse. Ela falou, ah, tá bom, é que eu achei que o senhor, né, caso o senhor queira fazer, eu falei, não quero, irmão, muito obrigado. Eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho dinheiro na poupança. Não tenho. E nunca vou ter. Eu vivo, quando eu digo para você que a gente vive um dia de cada vez, eu vivo isso, um dia de cada vez. Se Jesus não me der dinheiro, irmão, eu vou morrer de fome, porque eu dependo dele. E creio nele, acredito nele, e não tô nem aí pro dia de amanhã, irmão. Nosso investimento é no céu, é lá no reino. Você vai ver o vídeo depois do polaco agradecendo, ele fez um agradecimento para vocês. Irmão, panetone do Natal, brinquedo do Dia das Crianças. Esse polaco, o irmão João, quando eu fiz o vídeo onde ele está na casinha lá, ele fez um depoimento, agradecendo os irmãos da igreja que ajudaram ele. Vocês vão ver depois. Mas nós vamos postar o vídeo aí, vocês vão ver ele falando, obrigado pessoal da igreja, me ajudou, estou muito feliz. Que alegria dele, alegria. Então, quando Jesus voltar, ele não vai dizer para nós da nossa igreja, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive frio e você não me deu de vestir. Eu estava jogado na rua e você não fez uma casa para mim. Nós, por isso, eu e você não vamos perder nossa salvação. Vocês que fazem parte dessa igreja. Porque é com o dinheiro de vocês que eu faço, não é o meu. O dinheiro da igreja, somos nós. Então nós estamos enquadrados dentro desse texto. Nós estamos dentro, nós vivemos isso aqui. Nós aqui na nossa igreja vivemos isso. Não é ainda no nível que eu gostaria, porque a gente não tem muita condição de fazer, mas o que a gente tem, nós fazemos. E nós precisamos andar dessa maneira, fazer as coisas dessa maneira. Então, à medida que a gente vai caminhando, né, com Cristo, aquilo que Jesus, né, Jesus ensinou, eu queria que você olhasse comigo a partir do verso de número 13, no texto que a gente está lendo, em Mateus 15, do 13 em diante, diz assim, ó, ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que Deus está falando? Que tem muita planta que não foi ele que plantou. Tem muita igreja que não foi Jesus que abriu. Tem muito pastor aí que não foi Deus que levantou. E ele continua, 14, dizendo assim, ó, deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos vão cair na cova. E ele continua no verso 15, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Jesus está sobre comida, Jesus está falando sobre bebida.
Jesus está falando que tomar café num copo sujo não vai te matar. Que o que você bebe não faz mal para você, que o que você come não faz mal para você. E os caras dizem assim, não come carne de porco, que isso é maldito. Mentira. Isso é coisa de homem, irmão. Isso é doutrina humana. Não é sã doutrina. Entendeu? Ele disse, o que você come entra no teu corpo e é lançado fora. Você vai no banheiro, você joga fora o que você comeu, o que você bebeu. Jesus não está preocupado com isso e ele está falando isso aqui. Ele disse que o que faz mal de fato para as pessoas é aquilo que sai, não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Isso é o que de fato faz mal para você. Jesus é muito claro ao dizer isso, olha, o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem, entendeu? E ele continua, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Jesus, a comida e a bebida não contamina você. Aí aparecem os caras aqui daquela igreja tradicional, de saia comprida, cabelo comprido, e aponta o dedo para vocês assim, você toma cerveja, você come carne de porco, sei lá o que você come, bebe, toma vinho. Você vai pro inferno, porque você usa barba, porque você vai pro inferno. Mas Jesus está falando que isso aqui não contamina você. Você come, bebe, não te contamina. O que contamina você é a tua boca. Que sai de dentro do teu coração, contamina a tua alma e vai levar você pro inferno. Ah, você come camarão, barata do mar. Que bom que você não come, irmão. Daí sobra mais para nós. Né? Fala da tua maquiagem, fala do teu brinco, mas eles estão com a língua arrastando no chão. É isso que Jesus falou. Entendeu? Quando morrer tem que fazer um caixão só para a língua. E não são as mulheres, são homens e mulheres dessas igrejas que são loucos para apontar para você, para dizer que você está pecando, que você cortou o cabelo, que você está andando de calça, que você fuma, que você bebe, que você come carne de porco, que você gosta de futebol, que você usa a camisa do Corinthians. Não, a camisa do Corinthians não pode. Que você usa a camisa do Palmeiras, que você usa... Para com isso, irmão. Jesus está falando isso para mim e para você. Ele está dizendo que o que contamina você é o que sai da tua boca. Então as pessoas estão cheias de maldade no seu coração e vivem falando bobagens, irmãos. Coisas que não são bíblicas, mas são doutrinas dos anciões. É isso. Então o nosso corpo, ele de fato é o templo do Espírito Santo. Se a nossa boca é limpa. Não é? Você já viu aqueles crentes que falam assim, pastor, mas o senhor... Eu não tenho tatuagem, deixa eu deixar isso claro para você, né? Não tenho. Pastor, você tem uma tatuagem aí, e tatuagem é pecado, não é assim que eles falam, mas a Bíblia não diz que tatuagem é pecado. Mas eles dizem que é. Mas a Bíblia diz que não é. Então, o que é pecado? Ter a tatuagem ou ficar julgando quem tem a tatuagem? O que é que Jesus está falando? As pessoas podem até não ter nenhuma tatuagem, mas a língua dos caras tem 1 metro de comprimento. O coração é sujo, a mente é suja, deturpada. Eu também não tenho tatuagem, não gosto de tatuagem, mas a Bíblia não diz que tatuagem é pecado. Entendeu? A Bíblia não diz isso. Mais uma vez eu vou lembrar, tem bastante gente nova aí, que a nossa igreja trabalha com o Novo Testamento. Nós somos cristãos, nós não somos judeus e não vivemos no Velho Testamento, onde está escrito que nós não deveríamos comer camarão, por exemplo. No Velho Testamento está escrito isso, que nós não deveríamos marcar o nosso corpo, né, em favor dos mortos. Está escrito isso também, mas isso é no Velho Testamento. Né, e marcar o corpo em favor dos mortos não é tatuagem, é outra coisa. Né? Eu gostaria que você entendesse isso. Eu queria lembrar você que na Bíblia diz, lá no capítulo 19 de Apocalipse, que Jesus tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria lembrar você, como eu tenho ensinado aqui. Que Jesus tem uma tatuagem na sua coxa. Que Jesus tem uma tatuagem na sua mão e a Bíblia diz que na sua mão está escrito um novo nome para mim e para você. Né? Eu queria lembrar você que no livro de Apocalipse está escrito que Deus vai escrever o nome dele na nossa testa. Então isso seria pecado, porque vai marcar a nossa testa com o nome de alguém. Né? Eu queria chamar você a pensar, reflita. Estou te ensinando a Bíblia. Entendeu? Jesus disse isso. Eu vim cumprir a lei, porque Jesus era judeu, até ele morrer. Quando ele morreu, a lei acabou. Ele disse a lei e os profetas vêm até João. João, o último profeta. Acabou. Depois o apóstolo Paulo, né, fala na carta aos Coríntios, no capítulo de número 3,
A gente precisa ler, né? Ele disse assim que em Cristo a lei foi anulada. Isso está escrito na carta aos Coríntios, no capítulo de número 3. Ok? Que se vem a nova, então significa que a velha já não vale mais, né? Mas se você ler, Leila, está escrito na capa e na coxa. Precisa ler com atenção o texto bíblico. Entendeu? Precisa ler com atenção. Não quer dizer que é para você ir lá e ficar fazendo tatuagem. Falar, eu vou fazer uma tatuagem aqui na minha cara, porque o pastor falou que eu posso. Se eu fosse você, eu não fazia, porque eu não, né? Mas se você quiser, cara é sua, você faz o que você quiser. Mas daí dizer que uma tatuagem vai impedir você de ir para o céu, isso é uma grande heresia. Não pode falar, tá errado. Tá bom? Então a gente aqui sempre falamos o que a Bíblia diz. Não o que eu digo, nem o que você diz, nem não interessa. Então a gente precisa conhecer as escrituras, né? Levítico é a lei dos judeus, que foi feita para eles. Se você é judeu, você cumpre Levítico. Mas a Bíblia diz que se você cumprir, se você viver uma lei, você tem que viver todas. Se você vive uma, você vive todas. O dízimo está escrito em Mateus 23, onde Jesus diz que você deveria devolver o seu dízimo. Está no Novo Testamento. Tá? Livro de Atos, capítulo 4, verso 30 em diante, bem está escrito que os irmãos, vendendo as suas herdades, devolviam o preço aos pés dos discípulos e estes distribuíam aos irmãos conforme a necessidade da igreja. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que estar escrito no Novo Testamento. Tá legal? Então Jesus fez uma nova aliança. Quando se faz a nova, a velha foi anulada. Ok? Então a gente precisa aprender a palavra de Deus, né? A gente precisa aprender a viver o evangelho. Nós estamos falando isso aqui agora, sobre tradição dos anciões, que vai contra a palavra de Deus. Então a gente precisa observar o que a Bíblia diz, e não o que a gente acha. Então nós estamos lendo um texto onde Jesus chama de hipócrita aquele que condena os irmãos que estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus dá uma porrada neles, dizendo que não adianta lavar a mão, que é o lado de fora do copo, se o lado de dentro, que é a tua alma, está suja. Né? Então, Jesus condenou aqui a hipocrisia dos fariseus, que queriam aplicar a lei quando a lei já não existia mais. Então, Jesus veio para cumprir a lei, e ele cumpriu, mas ele morreu. E quando ele renasceu, renasce com ele, então, uma nova aliança. Jesus ressuscitado traz uma nova aliança, a velha ficou para trás. Tá bom? Deixa o pastor orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, a minha igreja. Eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos e o Senhor os alcance na autoridade e no poder do nome de Jesus, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e nós sejamos aqui alcançados com poder e graça. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando beberem dela sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém.